Olá, tudo bem? Vamos continuar com as aulas de agricultura de precisão. Estamos na nossa penúltima aula aqui, ó, da parte final da disciplina, que é geração de zona de manejo. Então veja, nós terminamos as últimas aulas fazendo diversos tipos de mapas, tá? De DW, seja de análise de solo, de produtividade, de NDVI. Então, todos eles nós fizemos o processamento de criar um agrário de formato vetorial, extrair os dados do IDW e deixar eles dentro desse arquivo, né, desse arquivo vetorial. Abrindo aqui a tabela de atributos, eu tenho aqui, tá, desse arquivo dados aqui, tá, eu coloquei todos os meus dados aqui que eu calculei, os NDVI, matéria orgânica, argila, produtividade de 2 safras e elevação. Vejam que são todos dados estáveis, que são o que nós utilizamos para fazer a geração de zona de manejo. Então, está aqui esse arquivo, né? Nós já aprendemos a fazer isso nas aulas anteriores, fazer os IDWs ou no Saga, a interpolação. Extraímos esses dados num arquivo vetorial tipo grade, né? Lembram disso? Depois disso, nós fizemos o centroid, colocamos no centroid em UTM, passamos todos aqueles dados para um centroid WGS. Está vendo que ele não está aparecendo aqui porque nós estamos trabalhando com UTM. Então, os meus dados estão nesse arquivo aqui de dados. Tá? Esse arquivo de dados, eu salvei ele, eu cliquei aqui em exportar, salvar feição como, e escolhi a opção valor separado por vírgula, que é o CSV, dei um nome para ele, tá? Dei um nome para ele. E aí, cliquei em OK e salvei ele lá na minha pasta. Com esse arquivo em CSV, eu posso utilizar ele no programa que nós vamos trabalhar as aulas. Então, com esse arquivo que eu salvei ele, como CSV, e depois eu transformei ele. Então, o nosso arquivo de dados que eu salvei de lá, eu peguei esses dados e joguei dentro do programa que nós vamos trabalhar, que é o MZA. O MZA vocês podem baixar ele do governo norte-americano, digitam MZA, ele é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e nós utilizamos eles para fazer. O dado que vai entrar aqui é aquele arquivo lá do QGIS, tá? É o arquivo com centroid de dados em WGS, que eu salvei ele em CSV. Tá? Posso até abrir o CSV e salvar ele em TXT, que seria o ideal, mas ele vai conseguir ler também em CSV. Tá? Então eu venho aqui em View, aqui dentro do MZA, Start, vou procurar o arquivo com os meus dados. Aqui dados, tá? Então esses dados aqui para as zonas. Abrir. Então já está todas as variáveis aqui, ó, o NDVI de um ano, o NDVI antigo, a matéria orgânica, a argila, a produtividade do outro ano e a elevação. Neste, são essas as variáveis que eu utilizei para gerar zona de manejo. Veja que são todas variáveis estáveis, além da produtividade. Agora que eu posso calcular ou não a estatística, se eu clicar ele vai calcular a estatística. Tá? Se eu clicar em Compute Estatística, vai perguntar aonde que eu quero salvar. Pode salvar aqui, ó, estatística. É a estatística das zonas. Análise completa. Tá? Fazer média, mínima, variância, coeficiente de variação aí de cada um desses valores. A gente clica em Nest, que é importante para nós, e agora nós vamos selecionar aqui o que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo aqui agora uma análise multivariada, ou seja, nós estamos pegando todos aqueles 7 atributos e fazendo uma análise multivariada, uma análise de agrupamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vou deixar pela euclidiana, que é a mais tradicional, mas tem a opção da Mahalanobis também, que é interessante. Número máximo de interações, isso aqui vai depender um pouco do seu computador, eu vou deixar aqui 50 interações, pode trabalhar com mais, e vou colocar 3 classes aqui, porque é uma planilha muito grande e pode acontecer de travar. Mas você pode trabalhar, o ideal aqui é trabalhar com pelo menos 4 ou 5 classes aqui. Tá? O default dele é 6, tá? Eu vou deixar com 3 aqui.
tá? Que no mínimo alto, médio e baixo. Essas 3 classes eu tenho que ter. Então já me dá 2 como mínimo, alto 3, alta, médio e baixo seria. Quando eu clicar em classificar, ele vai perguntar o arquivo de saída. Eu já tenho uns zonas gerados aqui, vou colocar zonas 2. E aí ele vai calcular. Zonas 2, salvar. E aí ele vai executar. Vai demorar um pouco, tá? Quando ele terminar, eu retorno. Então ele terminou aqui a zona, ele quer que você salva o índice. Se você quiser, você clica em sim, índice zonas 2 aqui, no caso, salvar, classificação completa, nest. Então ele está aqui, ele fez, como eu coloquei 3 zonas só, ele me dá qual que é o melhor, né? A classificação normalizada, o índice de fuse, tá? Onde ele observa aqui o número de zonas, tá? E aqui já não, isso aqui não interessa muito para nós, pode fechar, pode sair. E aí agora sim, eu venho no QGIS e vou abrir, né, adicionar, aqui, ele é um texto delimitado, eu vou procurar o arquivo que ele gerou, que é esse zonas aqui, que é o zonas, que eu tinha salvado lá do MZA. Vou abrir esse arquivo. Zona 2, abrir, adicionar. Tá? Ele é um arquivo do tipo texto. Tá? Eu tenho que transformar ele, tá? Deixa ele aqui para cima para não confundir com os outros que eu já fiz, tá? Então estão começando aqui para cima, tá? Ele está no formato texto. Eu tenho que vir aqui, abrir, exportar, salvar feição como. Eu tenho que salvar ele como shapefile. Vou pôr zonas 2. Ele deve estar em UTM já. Está em UTM. Salvar 21S. Ok. Ele já vai salvar o 2. Eu posso já excluir o anterior. Remover camada. Ok. Vou clicar aqui. Vou pedir para abrir a tabela de atributos. Eu estou aqui com a latitude e a longitude. Está em UTM. Por isso que eu já coloquei direto UTM. Se tivesse WGS, eu tinha entrado em WGS. Depois passado para a longitude. E aqui no final está aqui, ó, a classificação das zonas. Ele classificou cada ponto para um tipo de zona. Eu posso vir aqui, dar um duplo clique, simbologia graduado, eu vou graduar em função das zonas, de 3 zonas. Tá? Vou colocar o espectro aqui mesmo, ou red, yellow, green, vou colocar intervalo igual, ou quebras naturais, jank, e colocar 3 zonas, que é o que ele tem lá, 3 zonas. Colocar a primeira como 0, para não confundir, 0, 1, 2, 1, 2, 3, aplicar, ok. Então ele separou o meu arquivo em zonas, tá? Aqui. Eu tenho o contorno da minha área, tá? Que está aqui, eu cliquei, mas eu vou aproximar para vocês verem, está aqui, ó, contorno da minha área, tá? Posso diminuir o tamanho do ponto, né? Posso vir aqui, ó, configurar símbolo, marcador simples, ele está com tamanho 2, vou colocar tamanho 1. Ok, aplicar, ok, você vê que o ponto vai diminuir tamanho um pouco, ver tudo, então está aqui. Então está aqui o meu arquivo com as zonas de manejo. Mas está cheio de pontos, professor, o que eu posso fazer? Eu posso cortar isso daqui agora, manualmente, ou por meio de alguns outros plugins, complementos que o QGIS apresenta, mas ele tem no mínimo 3 regiões bem claras aqui para nós, tá? 4 regiões que eu diria, tá? Onde eu posso cortar manualmente. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu contorno, o TM, exporto ele com outro nome, tá? Vou exportar ele aqui como contorno zonas UTM2. Salvar. WGS UTM, ok. Então vou jogar ele aqui em cima. Tá? Então tá aqui. Vou só abrir ele, colocar preenchimento simples, tá? Transparente, aplicar, ok. O que eu posso fazer agora? Desmarcar isso aqui. Vamos aumentar o traço aqui para ele ficar mais visível. Aplicar, ok. Então está aqui o contorno. O que eu vou fazer agora? Eu posso separar manualmente. Eu clico aqui, estou em contorno, alternar edição, editar, quebrar feições. Tá? Eu estou classificado em 3, ó. Eu tenho 3 classes, mas veja que o 1
é só as bordas aqui e um pedaço dessa região. Eu posso cortar aqui, ó. Aqui ele fechou agora, dividimos uma zona. Vamos fazer de novo aqui, pelo menos mais duas, ó. Eu vejo claramente duas zonas aqui, ó. E outra aqui, que ele não deu certo, porque não clicou exatamente em cima da feição, vai quebrar. Então agora quebrou. Então eu cortei a minha área em regiões que apresentam as mesmas características. Vocês conseguem visualizar isso claramente, tá? Então eu tenho duas regiões aqui, mais verde, que seria a 3, tá? Eu tenho aqui basicamente só 2 e 3, porque a 1 seria essas da bordas aqui. Então eu tenho a 3 e tenho a 2. Eu posso voltar, classificar lá só em duas zonas. Então eu posso vir aqui agora, abrir a tabela de atributos, vou deixar aqui. Aí eu não consigo distinguir, mas eu venho aqui, ó, na calculadora de campo, novo campo, numeração. Número inteiro, row number, ok. Salvei aqui, salvar, vou fechar a tabela de atributos, vou dar um duplo clique e vou mudar a rotulação pela numeração. Aplicar, ok. Pronto, agora ele fez a numeração, você vê que fez 1, 2, 3, 4, vou salvar, salvei, vou dar um duplo clique aqui, eu vou manter a tabela aqui embaixo, eu clico nesse botão aqui de baixo, ó, acoplar janela de atributos, ela vai ficar aqui embaixo da janela, às vezes fica mais fácil para a gente trabalhar, que nem nesse caso aqui. Então eu estou aqui com a tabela de atributos aberta, linkada aqui, fiz as minhas zonas de manejo, vou mudar a rotulação aqui que eu quero ver, tá? De novo, a numeração, aplicar, ok. Vou tirar aqui para eu ver, ó. Então 1, 2, 3, 4, tá? Eu tenho que as zonas 2 e 3, tá? É uma, e a 1 e a 4 é outra. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse ID, vou tirar aqui, ó. O 1 e o 4, o 1 e o 4, o 1 e o 4 é a 2. Como nós só vamos ter duas zonas de manejo, posso chamar de 1 e 2. Tá? Então vamos convencionar que o 1 e o 4 é 1, e o 2 e o 3, eu dou um duplo clique aqui, ó, vou editar feição, eu vou colocar 2 e 2. Vou salvar a edição, salvar. Vou vir aqui, duplo clique, e agora eu vou vir na minha rotulação, vou mudar para o ID, aplicar, ok. Então agora eu tenho 1, 1, 2, 2, porque bate com isso aqui, ó. Eu tenho as zonas de manejo separado, 1 e 1, 2 e 2. O que eu faço agora? Duplo clique de novo aqui, eu mudo para simbologia, vou colocar uma simbologia categorizado em função do ID. O símbolo pode ser colorido e vou classificar. Esse aqui eu não preciso, vou aplicar OK. Então eu tenho aqui agora as minhas áreas separadas em zona de manejo. A gente tinha baseado neste critério aqui das zonas, ó. Ó, você vê que tem os verdes na parte de cima e no meio, e os amarelos aqui na intermediária. Então ficou certinho as zonas em cima delas, ó. Em cima delas. O que eu vou fazer agora para finalizar? Aqui na tabela de atributos, eu vou adicionar um novo campo. Vou calcular a área de cada zona dessa. Número decimal real, 2 casas após a vírgula. Sim. Geometria, área, dividido por 10.000 para sair em hectares. Ok. Tá? Então eu vou tirar aqui, vou colocar isso daqui, vou salvar a edição,
Então eu tenho aqui agora o meu polígono com as 4 zonas de maneiras, e aqui embaixo a gente vê a área de cada uma dessas zonas. É isso, a gente finaliza aqui. Próxima aula a gente vai para o compositor de pressão. Tchau e até a próxima.